Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos orar? Santo Deus, diante da tua gloriosa palavra, que foi lida mais uma vez no culto, Senhor, é a palavra do Senhor, é ela que transforma, ela que muda tudo. Pai amado, fala conosco. Continua falando, Senhor. Sempre devemos pedir, continua, porque o culto já iniciou desde a primeira leitura. E o Senhor já está falando conosco, só basta a gente ter ouvidos atentos para ouvir. Então, Senhor, nos dá ouvidos atentos, percepção, iluminação, sabedoria, para que possamos viver a nossa vida, Senhor, diante da presença do Senhor. Perdoe nossos pecados, que nada, Senhor, impeça o atuar do Senhor no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Esta passagem que nós acabamos de ler faz parte do discurso de Jesus na última semana. É o discurso de despedida de Jesus. O Evangelho de João, ele registra exatamente os últimos momentos de Jesus com seus discípulos. E essa passagem aqui, Jesus está conversando porque ele está prestes a deixar este mundo e voltar para junto do Pai. E diferentemente do que muitas pessoas que deixam esta vida, e as pessoas ficam meio que perdidas, como aconteceu, por exemplo, com o grande filósofo Sócrates, que tinha lá seus discípulos e depois morreu, os discípulos ficaram meio que perdidos, não sabiam que direção tomar, não sabiam o que fazer da vida. Jesus, diferentemente de qualquer líder humano, por ele ser Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele providenciou meios para que os seus filhos não ficassem órfãos. Os discípulos estão angustiados no cenáculo. O pouco tempo de Jesus está se esgotando. E o medo da orfandade domina o coração deles. Jesus não está apenas fazendo um discurso de despedida para consolá-los. Ele está preparando o terreno para uma nova forma de relacionamento. A presença física e visível dará lugar a uma habitação espiritual e interna, contínua e muito mais íntima. Durante 3 anos, Jesus ensinou, Jesus pregou, Jesus curou, Jesus cuidou das pessoas. Equipou os seus discípulos, formou os seus apóstolos, deu instruções a eles e agora estava encerrando o seu ministério público e terreno. Mas ainda havia muita coisa que Jesus estava preparando para aqueles que o seguiam. Jesus estava deixando claro que a sua presença física estava chegando ao fim. Mas a presença espiritual, essa iria dar continuidade. Vou falar de 3 coisas para vocês aqui hoje. Primeiro, a questão do amor que Jesus disse aqui. Esse é o primeiro ponto. Depois, nós vamos falar do Espírito. E da presença de Jesus. Os subtítulos que eu coloquei aqui é o amor que obedece, o Espírito que sucede e a habitação que permanece. É disso que a gente vai estar falando. Primeiro vamos falar do amor que obedece. O que Jesus começa falando para os seus discípulos lá no cenáculo, lá em Jerusalém, sobre a obediência e sobre o amor
ele diz o seguinte: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Lá no 15. No 21, ele fala mais uma vez: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Uma coisa importante que nós observamos em Jesus, e ele fala isso para nós, é que o amor apresentado por ele nas Escrituras, no Evangelho de João também, não é um sentimento que oscila. Não é algo oscilante. Não é algo só sentimental. É diferente. O amor que Jesus diz que os cristãos têm é um amor que obedece. É um amor que capacita o cristão a obedecer a Deus. Primeiro João fala do amor de Deus por nós. Deus amou o mundo de tal maneira. João deixa bem claro que o amor de Deus é que nos capacita. É o amor de Deus que nos transforma em outras pessoas. Então Deus nos ama. Deus ama os seus filhos. E é esse amor que mantém os seus filhos de pé. O amor sentimental, ele é oscilante. O amor sentimental, uma hora está alto, outra hora está baixo. Uma hora está bom, outra hora não está bom. Muitos pensadores dão definições de amor que são completamente diferentes do que a Bíblia nos ensina. Se você encontrar, por exemplo, Platão, ele vai falar que o amor é o desejo daquilo que você não tem. Você deseja algo que você não tem, então você ama. A partir do momento que você tem, você deixa de amar. Se agora você tem, então você vai amar outra coisa que você não tem. E parece estar sempre em falta. O amor parece que é algo que falta. Pelo menos é assim nesse pensador. Teve um outro pensador que ele, ensinando os reis a se manter no poder, falando para os reis: olha, vocês querem ficar no poder? Então tem duas coisas que vocês precisam aprender. Isso no século XV ele fala isso. Vocês querem aprender o que é governar e se manter no governo? Vocês têm duas opções: entre ser amado e ser temido. Aí ele fala: o ser humano é instável. Então, não dá para você depender das pessoas só para te amar. Olha a ideia desse pensador. Então, o que você faz para você se manter no poder? Você tem que ser temido. Se você puder ser amado e temido, ótimo. Mas se tiver que escolher, seja temido, porque o amor oscila. E a hora que você fizer alguma coisa que os teus súditos não querem, eles vão passar a te odiar. Rapidinho o amor acaba. É só você fazer aquilo que eles querem, estão te amando. Começa a fazer aquilo que não querem e deixa de te amar rapidinho. Esse é o amor do mundo. Eu encontro isso lá na escola. Os alunos ficam felizes. Quando você dá uma nota boa para eles, eles são seus maiores amigos. Você está dando uma nota boa, você deu um ponto para aquele que precisa de um ponto, um que está meio negativo, você dá um pontinho para ele, você é o maior amigão da vida dele. Mas coloque, deixa de recuperação para ver. Ele não diz que ele precisa estudar mais. Sabe o que ele fala? Que você não gosta dele. Ele nunca diz: olha, eu estudei pouco, preciso me dedicar mais para melhorar. Ele bota a culpa no professor. Eu tirei nota baixa por culpa tua. Então, irmãos, o mundo é assim. As pessoas estão sempre voltadas para os seus próprios interesses. Mas não é esse o amor que a Bíblia diz. Olha, Jesus deixa bem claro: quem me ama, guarda os meus mandamentos. O que é importante dizer para vocês? Isso aqui não é, irmãos, mérito humano. Muito pelo contrário, é capacitação que Deus dá. É capacitação que vem do Espírito Santo de Deus. O amor maior e mais glorioso e mais poderoso e que mantém você firme na presença de Deus é o amor que Cristo tem por você. É Ele que te sustenta. Sem esse amor, nós não conseguimos servir a Deus.
O amor que serve a Deus é o amor que o próprio Deus concede para nós. Isso é graça. Isso é bondade dele. Só que esse amor nos capacita, nos transforma e nos dá condições de amar a Deus. E nesse ponto, a responsabilidade é nossa. E onde nós observamos a maior prática desse amor? Quando nós guardamos os mandamentos de Deus. Você encontra isso, inclusive, na lei. Inclusive na Torá é assim. Para mostrar para os irmãos, para o mundo, que o amor apresentado por Deus não é mero sentimento, é algo que você decide no seu coração, na sua vida, na sua vontade, é algo que todo o teu ser se envolve. Êxodo 26, Deus fala, eu faço misericórdia aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Está lá nos 10 mandamentos. Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. A Bíblia não nega, meus irmãos, a nossa luta contra a nossa natureza caída. O que Paulo chama de carne. A Bíblia nunca negou a nossa luta. E essa era diária. Essa é uma realidade para todas as pessoas que estão em processo de santificação, que somos nós. Só que ela também nos instrui, nos orienta e nos exorta a amar a Deus através da nossa obediência. Quanto mais você ama a Deus, mais você cresce em maturidade. Como esse amor se manifesta na prática? E tem um aqui, está no Evangelho de João, porque é o João que diz. O mesmo João que fala, que escreve o Evangelho acerca das palavras de Jesus no cenáculo, nesse mesmo Evangelho nós encontramos qual é o tipo de amor que é exigido de nós. E esse aqui, irmãos, nós precisamos guardar tanto isso no nosso coração, porque é tão fácil perder isso. E aí nós deixamos de ser abençoados. João 13, 34. Como está aqui pertinho, eu vou ler aqui na Bíblia. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. O relacionamento, isso aqui não é amor do mundo não, tá? Isso aqui é amor entre discípulos de Jesus. A verdadeira marca de um servo de Deus e de um discípulo de Jesus é aquele que ama o seu irmão, que trata bem o seu irmão, que respeita o seu irmão, que cuida do seu irmão, que honra o teu irmão em Cristo, que se enxerga como uma família de verdade. O amor cristão hoje é visto no serviço mútuo, no cuidado com os irmãos e na disposição de se doar pela igreja, como exemplo do lava-pés de Jesus. Isso é muito prático, irmãos. Na quarta-feira eu tenho falado muito sobre Deus e Deus é maior que tudo, é todo-poderoso, é glorioso, e é Ele quem diz. Se é Ele quem diz isso para nós, então a autoridade vem dEle. Eu amo meu irmão, desde que ele não pise no meu calo. Esse acréscimo é teu. Não é de Deus. Eu amo meu irmão, desde que não me perturbe. Ou desde que faça tudo o que eu quero, como ensinou aquele pensador lá, que dizia exatamente isso, não é?
o amor é instável, só que o amor cristão não. O amor cristão é uma prática diária de vida, vamos dizer assim, é uma filosofia de vida. Podemos usar essa expressão. O amor cristão é uma filosofia de vida. É quando a pessoa toma a decisão de cuidar, com aquilo que ele puder, do seu próximo, do seu irmão em Cristo. Eu lembro de um servo de Deus, que ele trabalhou comigo um tempo. Ele falou, Gelson, resolveu uma pessoa em situação de rua ficar lá perto da minha casa. E a gente não sabe como ajudar, porque nós também somos pessoas simples, né? E não tem muito que a gente possa fazer. Mas eu fiz o que eu podia. Eu dei atenção para ele, conversei, né? Fui tipo um vizinho. Eu fiz o papel do vizinho. Ele dormia lá do lado. E aí ele fez a maior prova. A maior prova que eu tive. Ele foi no supermercado, no açougue, pegou os restos, as sobras de carne e chamou o vizinho. Era vizinho. Falou, vizinho, eu vou fazer um churrasco, você vem fazer um churrasco comigo? Aí ele olhou, falou, eu vou lá com você. Ele foi, sentou com ele lá na praça, fizeram lá a fogueirinha, fizeram o churrasco, e ele comeu aquelas sobras de carne que tinha lá. Aquele homem ficou tão feliz, mas tão feliz, que falou, você acredita que eu não acreditei que você viria? E você veio. Eu não acreditava que você ia fazer isso, mas você veio. Né, eu quero te agradecer muito. Eu vou tentar, né, voltar para minha casa, vou ver o que eu faço. E esse homem volta para sua casa, consegue, se restaura. E esse irmão fala assim, Gelson, não sei o tempo que passou, eu recebo um telefonema lá. E aí o rapaz, quem é? Ele fala assim, sou eu, rapaz, que queria só para te agradecer, porque na hora que eu estava na pior, você esteve do meu lado, você não deu dinheiro porque você não tinha, mas você ficou perto, você deu atenção, e isso foi suficiente para eu encontrar forças e voltar à minha vida. Então eu estou já com a minha família de novo, eu estou procurando emprego, e eu creio que tudo vai dar certo. Isso é amor ao próximo, não é? Amar ao próximo não exige muito. Aliás, não exige muito, às vezes financeiro. Você faz aquilo que está nas suas mãos. Mas se você se propõe a servir a Deus no cuidado do outro, meus irmãos, um abraço é suficiente. Às vezes um ouvir o outro. Isso é tão difícil, meus irmãos. Porque nós lutamos contra o nosso próprio egoísmo e contra a nossa própria carne. E nós temos que lutar contra os nossos próprios interesses para colocar o interesse do outro acima do seu. Ou acima do meu. E nós temos, eu, você, nós cristãos, temos que lutar com isso e aprender com Jesus. O interesse do outro é maior que o teu. Isso é princípio bíblico. O interesse do outro é maior que o teu. O teu interesse não é maior que o interesse do outro. Você sabe o que o egoísmo fez? O egoísmo pegou o segundo mandamento e transformou em algo pecaminoso. Porque ela diz assim, olha, eu amo o outro como a mim mesmo. Então primeiro eu me amo, para depois amar o outro. Não é isso, não tem nada disso na Bíblia, meus irmãos. O amar a si próprio está implícito. Se você é cristão, e se você cuida da sua vida, isso é amor que você tem por você. O que a Bíblia está dizendo é para você fazer isso pelo outro. É esse que é o mandamento. Ela não está dizendo primeiro para você se amar, para depois amar o outro. Não. O amar a si próprio é o cuidado do seu próprio corpo, o cuidado da sua própria vida, é algo que você faz. Você se alimenta, você bebe água, você toma banho, você escova os dentes, você vai ao médico, você vai ao dentista, você procura trabalhar para cuidar. Você cuida de si. Você sabe o que o mandamento diz? É para você fazer isso pelo outro. Esse é o mandamento. E não você inverter o mandamento. Ame-se a si próprio. Não é isso, irmãos, isso não está correto. Não foi isso que Jesus disse.
Se você ou eu, nós aprendermos a colocar o interesse do próximo acima do nosso, nós estamos entendendo o que é amar a Deus. Teve um judeu que escreveu um livro em que ele disse o seguinte, olha a frase que ele fala, ele é judeu, então ele vai citar os 10 mandamentos. A verdadeira humanidade, não é essa frase que ele disse, eu estou parafraseando, tá? A verdadeira humanidade é quando você olha no rosto do outro e vê no rosto do outro o mandamento, não me mate. Que fala, né? Desse pensador judeu. Quando você olha na face do outro, você encontra na face do outro o mandamento, não me mate. É na face do outro, ele vai dizer, que você encontra Deus. É uma fala para mexer muito conosco, para fazer a nossa reflexão. É na face do outro que você encontra Deus. Foi isso que Jesus fez a vida dele inteira. Jesus olhava para o outro, como um verdadeiro pastor, olhava para as suas ovelhas. O termômetro mede a temperatura real do nosso corpo. A nossa obediência à palavra de Deus, o nosso amor prático pelos irmãos, mede a realidade do nosso amor a Deus. O nosso amor a Deus se dá pela nossa devoção, sim, viu, meus irmãos? A devoção é um termômetro do amor a Deus. Mas não é só isso. O amor ao próximo também é um indicador do nosso amor a Deus. E aqui, o indicador é amar uns aos outros. Comece pela casa de Deus. Comece pela casa de Deus. Ame o seu irmão em Cristo Jesus. Honre a vida do seu irmão. Olhe na face do teu irmão. Cristo Jesus, nosso Senhor. Encontre Jesus no rosto do teu irmão em Cristo. E não só no teu espelho. Isso aqui é o amor que obedece. Esse é o amor bíblico, tá, irmãos? O que eu trouxe para vocês agora é o amor que a Bíblia diz que é. No 16 e no 17 nós encontramos a sequência, que é esse capacitador. É claro, irmãos, Deus sabe o que fala. Ele não fala e te deixa. Se vira. Cristo não faz isso. Cristo é aquele que está junto. O 16 e o 17 diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Essa é a diferença de Jesus para os grandes líderes que simplesmente partem. Jesus nos concede a sua presença através do Espírito Santo de Deus. Foi isso que ele prometeu. Ele promete que quando ele for ao Pai, após a sua ressurreição, quando ele for se acender lá à presença de Deus e estar à direita de Deus, sabe o que ele diz? Que ele nos trará outro Consolador, nos trará um amigo, um conselheiro, alguém que vai estar ao lado. Pelo menos é esse o significado da palavra parácletos, aquele que se coloca ao lado. Mas ele não, a palavra significa aquele que coloca ao lado, para dizer o que ele faz, que é o ajudador. Mas ele vai habitar dentro de você, dentro de mim, dentro de nós.
A habitação do Espírito Santo de Deus te capacita a amar o próximo, a amar a Deus, a obedecer a palavra de Deus. E mais, a presença do Espírito Santo dentro de você é a presença de Jesus na sua vida. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É outro da mesma essência. É outro como Jesus. Jesus é o primeiro. Aquele que veio primeiro. Amigo, conselheiro, advogado, que a palavra também quer dizer advogado. Aquele que consola, aquele que defende. Tem uma coisa que é lindo aqui no Paráclitos, que é aquele que defende. Os inimigos da fé estão por todos os lados. Os inimigos do Evangelho se amontoam. Se amontoam por todos os lados. O Espírito Santo é o teu defensor. Aqui a cena é a cena de um tribunal. Quando ele chama de outro Consolador, pense na cena de um tribunal, em que você está sendo acusado de todos os lados, onde essas acusações têm o intuito de te destruir. Seja do lado que for, de onde vier essa perseguição, essa luta, essa calúnia, seja de onde for que vier. A presença do Espírito Santo em nós é a presença da nossa defesa. Cristo defende aquele que é dele. Mas tem uma outra coisa. No mundo antigo não se separava advogado de promotor. Isso é moderno. O mesmo Cristo que defende o inocente, o mesmo Cristo que defende aquele que lhe pertence, também julga aquele que ataca. Paráclitos é isso. É o defensor, mas é também o promotor. É aquele que defende quem tem que ser defendido, mas é também aquele que julga quem tem que ser julgado. Se tem algo que nos dá a maior segurança na vida cristã, é essa habitação do Espírito Santo de Deus em nós. É Ele que nos dá força, é Ele que é o nosso conselheiro, é Ele que é o nosso ajudador, é Ele que fala ao nosso coração aquilo que nós precisamos fazer ou ser. Vocês viram lá no 16, quando é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. A palavra lá também é consolador. Ele é chamado aqui também de Espírito da Verdade. Espírito da Verdade. O Consolador tem um compromisso só, que é com a verdade. Essa ideia, irmãos, de outro Consolador também está no Antigo Testamento. Como tudo que a gente aprende no Novo Testamento, o Antigo Testamento é uma referência. Vocês lembram que quando Moisés liderou o povo de Deus na Terra Prometida, chegou uma hora que ele tinha que partir. E Deus não deixou a nação de Israel sem sucessão. Deus trouxe Josué. Deus levanta Josué e Josué continua. O Deuteronômio 34:9 fala assim, olha, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Deus cuidou do seu povo. Depois que Moisés sai, Josué vem. Nós encontramos isso em várias partes do Antigo Testamento. Temos também a linda história de Elias e Eliseu. Elias, servindo ao Senhor, com seu ministério profético, chegou o momento que ele ia partir. E Deus levanta Eliseu.
Só que Eliseu queria mais. Falou, olha, se o mestre fez, eu quero fazer maior, eu quero fazer mais. E ele recebe a porção dobrada, ou seja, ele recebe de Deus a incumbência de profetizar e de falar as mensagens de Deus de uma forma mais intensa que o próprio Elias fez. E Deus fez isso na vida dele. O Espírito Santo é o grande sucessor de Jesus. Ele não traz uma mensagem nova ou divergente. Ele assume o papel do próprio Cristo na terra, guiando, ensinando, defendendo a igreja diante das acusações do mundo. Olha que coisa importante para a sua vida e para a minha vida. O Espírito Santo dá continuidade à obra de Cristo neste mundo. Ele é o continuador da missão do reino trazida por Jesus. É Ele que continua. É por isso que vale o tempo gasto esperando a direção do Espírito. Nenhum tempo de espera da direção do Espírito é um desperdício de tempo. Não. O esperar faz parte. Porque o Espírito Santo não vai te orientar a hora que você quer. Ele é soberano. Ele é soberano. Cabe a nós nos submeter à sua soberania. Na hora em que Ele direcionar, Ele te capacita, Ele te auxilia, Ele te defende, Ele te orienta. Porque só tem uma coisa que sustenta o crente nesta vida. É Cristo Jesus em nós. E Cristo Jesus está em nós através da habitação do Espírito Santo de Deus. É assim que Ele está em nós. É por isso que eu sempre falo isso para vocês, meus irmãos. Eu sempre falo isso. Muito cuidado com ideias de que o crente é um ser derrotado. De que o crente é um ser que pode ser oprimido por Satanás ou possesso. Irmãos, essas ideias são ideias totalmente antibíblicas e anticristãs. Se o Espírito Santo habita dentro de nós, ele nos capacita a ter vida vitoriosa, a ter vida abundante, a crescer na maturidade e na fé. Que é o normal da vida cristã. Você quer saber se a sua vida cristã ou a minha vida cristã está indo bem? Isso se dá assim, quando o tempo vai passando, você vai amadurecendo. Você tem que ser um cristão melhor hoje do que você foi ontem. Você tem que crescer na fé hoje, mais do que você cresceu na fé ontem. Mesmo que nós tenhamos altos e baixos, através da maturidade espiritual, que é o plano de Deus para nós, nós vamos ganhando, irmãos, dimensões espirituais que nós nunca imaginávamos. Nós vamos alcançando dimensões que nós nunca pensávamos que poderíamos alcançar. Isto se dá pelo Espírito Santo que sucede o ministério de Jesus. Tudo o que Jesus fez no seu ministério, pessoal e visível, ele faz agora, através do Espírito Santo habitando na sua igreja. Isso é obras maiores. Ele fala que depois que ele fosse, nós faríamos obras maiores que a dele. As obras de Cristo são divinas, irmãos. Em termos de quantidade, não tem nada como ser maior aqui. O maior se dá através do que ele faz. O que é fazer uma obra maior que Jesus, que o Espírito Santo faz? É que Cristo fez visível. Ele, pessoal. Agora ele cuida das pessoas através de você. Ele cuida de você, abençoa a sua vida e te capacita a abençoar a vida de outra pessoa através de você e de mim. Isso é obra maior, porque olha quem nós somos. Quando eu olho para a minha vida, olha quem eu sou. Qualquer coisa, irmãos, que Deus faz através da minha vida é grandioso. Qualquer coisa. Porque só tem uma forma
de interpretar isso é enxergar a graça, o amor e a misericórdia de Deus. A habitação que permanece. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ao falar do amor que obedece e do Espírito que capacita, a promessa de Jesus atinge a sua profundidade máxima, a comunhão inquebrável entre o Deus e o crente. Vocês viram aqui? Jesus dizendo: não deixarei que fiquem órfãos. E lá depois ele fala: porque eu vivo, vocês também viverão. A promessa de Cristo para quem é dele é promessa de vida. Porque eu vivo, vós também vivereis. Quem tem Cristo, irmãos, não é órfão. Não é órfão. Quem tem Cristo tem a presença consoladora do Pai na sua vida. Não existe orfandade espiritual para quem pertence a Jesus. Eu me lembro num culto em que eu estava, e foi algo assim muito bonito, quando um servo de Deus conversou com um jovem que havia acabado, há pouco tempo havia perdido o seu pai. Ele olhou para o jovem e falou: olha, jovem, eu só tenho uma coisa para te dizer. Deus agora é o seu pai. Acabou. Acabou a orfandade espiritual. Deus agora é o seu pai. Quando Jesus diz isso, é exatamente isso que ele está falando. Eu estou indo, mas vocês não vão ficar sós. Eu venho e fico com vocês de forma espiritual. Eu consolo o coração de vocês. Eu ajudo vocês nas suas dificuldades. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. E olha que eles estavam de forma iminente, já vivendo esses últimos momentos com o Cristo nesta terra. Para nós entendermos isso, olha o que ele diz: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem lê essa passagem, irmãos, quem é que está conosco? A Trindade. A Trindade atua de forma plena naquele que é de Deus. A Trindade está presente em nós. Mas tem uma coisa que é importante falar para os irmãos, que é o seguinte: tudo isso funciona na nossa vida quando nós estamos ligados em Cristo Jesus através da comunidade de Jesus. A presença comunitária de Cristo é chamado na Bíblia de templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo tem duas dimensões. Tem a dimensão individual, que é o nosso cuidado, que é o nosso templo, que é o nosso corpo. E tem a dimensão coletiva, que é o corpo de Cristo, a sua igreja. A igreja de Jesus, a reunião dos crentes como aqui hoje está, é chamado na Bíblia de templo do Espírito Santo. Não há templo do Espírito Santo isolado da comunidade. Há uma ligação entre a minha vida e a vida comunitária e a vida de fé. É por isso, irmãos, que o apóstolo João foi muito claro: ame o seu irmão, porque toda quebra de comunhão é pecaminosa.
toda quebra se torna pecaminosa, porque o plano de Deus é a comunhão. Quando eu me casei com a Karina, tem coisas que eu aprendi muito jovem, viu? Muito jovem. E foi bênção de Deus. Eu louvo a Deus por ter aprendido algumas coisas na minha juventude. Porque eu escutei de um pastor, eu não tive aconselhamento pastoral, eu fui de uma igreja pequena também, que tudo é mais difícil, né? Algumas organizações quando a igreja é menor. Porque às vezes até o pastor também não é período integral, ele tem que trabalhar, tem que fazer. E nem sempre ele consegue fazer programas, por exemplo, de aconselhamento de noivos. Não é muito fácil administrar isso quando não se há tempos hábeis para fazer tudo o que precisa ser feito. Mas nós louvamos a Deus, que Deus sustenta a igreja pequena também. Na sua bondade, mesmo com algumas dificuldades que nós passamos, mas Deus está lá. E, irmãos, e a verdade é essa, viu? Vou falar uma coisa bem para vocês. Quem sustenta a igreja é Deus, tá? Quem sustenta a crente é Deus. Viu, irmãos? Uma vez eu escutei de um pastor muito respeitado. Ele falou, sabe o que mantém jovem na igreja? Conversão. Não é show, é conversão. Vamos fazer um evento para atrair a mocidade. Irmão, se não tiver Cristo, depois eles saem. Se eles não forem convertidos, eles não ficam. Você pode fazer a maior festança do mundo. O que segura crente na igreja é a conversão a Cristo Jesus. Não tem outra coisa. Então, irmãos, é tão importante nós termos isso conosco, a comunhão. Deixa eu falar para os irmãos para eu não perder o que eu falei, o que eu aprendi muito cedo. Um pastor pregando e disse assim, quando você casar, foi no culto, lembra de uma coisa, antes dela ser sua esposa, ela é uma serva de Cristo. Isso é maior do que ser esposa. Quando você for conversar com ela, você não está conversando com a sua esposa. Você está conversando com uma mulher a quem Cristo morreu na cruz do Calvário. Então ela não é uma pessoa qualquer. Deus uniu vocês dois. Mas antes de vocês serem unidos, vocês pertenciam a Jesus. Então antes dela ser sua esposa, ela é minha. Olha que coisa. Antes dela ser sua esposa, ela é de Cristo. Então vê lá como que você fala com ela. Ou o inverso também, não é? A mesma coisa o inverso. Antes dele ser seu marido, ele é um servo de Jesus Cristo. Então cuidado como você fala com ele. Irmãos, eu aprendi isso, jovem. Não quer dizer que eu sou perfeito, não. Porque de vez em quando eu tenho que pedir perdão. Mas essa verdade nunca saiu da minha cabeça. Nunca saiu. E eu sei que antes do Mateus ser líder dos jovens aqui, que a gente fica com aquela sensação, né, Mateus? Eu sou o pastor e o Mateus é líder dos jovens, então eu falo com ele de qualquer jeito. Quem disse isso? Antes dele ser músico, ele é um servo de Cristo Jesus. E isso tem maior peso do que o ministério de música. O ministério de música é algo que Deus deu para ele fazer, para servir a igreja. Mas ele, a pessoa dele, não se confunde com o ministério de música. A pessoa dele é de um servo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ao me dirigir a ele, não importa se é pastor, ao me dirigir a ele, eu tenho que lembrar disso. É isso que a gente aprende na palavra de Deus. É isso que nós entendemos o que é servir a Deus. Porque se não for assim, irmãos, nós vamos ser igual ao mundo. Onde o chefe acha que pode maltratar o funcionário. Onde a pessoa acha que pode mentir e burlar as leis. Isso é o mundo. A igreja é diferente. O seu amor a Jesus se traduz em ações? Em vez de focar apenas no que você sente, a presença de Deus, examine como você tem guardado a palavra dele na sua casa, nos seus negócios e na sua pureza pessoal. Eu sei que quando os irmãos falam assim, mas pastor, é tão difícil, não é? Eu lembrei, um dos livros que eu estava lendo, o escritor fez a seguinte comparação desse espírito que está em nós. Imagine uma mãe
E no meu caso é mãe mesmo, que foi a Karina que ensinou o Gustavo a andar de bicicleta. Não fui eu que ensinei o Gustavo a andar de bicicleta, foi a Karina. Alguns casos é o pai que ensina. Trabalhava à noite, era tudo mais difícil para mim. E como que é a mãe ensinar a criança? Ela tira as rodinhas, agora você vai aprender a andar. Mas mãe, irmão, você acha que vai ficar soltando? Não, ela segura do lado ali, ó. Fica ali, depois deixa pegar no guidão, fica segurando embaixo. Quando dá um negócio, ela vai lá, arruma aqui. Quando vem para esse lado, ela joga para o lado de cá. E fica ali ajudando para a criança não cair. É assim que o Espírito Santo de Deus cuida de nós. Desse jeitinho. É assim que Ele cuida de nós. Ele está conosco, vai observando, vai pondo a sua mão. Quando a gente vai para um lado, Ele puxa para cá. Quando a gente vai para cá, Ele puxa para cá. E vai nos equilibrando para nós servirmos ao nosso Deus. Vale a pena, irmãos, confiar que o Espírito Santo de Deus tem a direção da nossa vida. Pratique o amor mútuo. Como não podemos lavar os pés físicos de Jesus hoje, Ele nos chama para lavar os pés dos nossos irmãos. Sirva, irmãos, na igreja. De verdade, sirva na igreja. Irmãos, servir na igreja não é uma questão, que palavra que eu posso usar? Apenas institucional. Não é só institucional. Servir a igreja, servir na igreja, é um serviço a Cristo. Se nós temos que entender isso sempre, meus irmãos, estar com disposição para servir na obra de Deus é um serviço que nós fazemos a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quem vai recompensar é Ele. Quem vai recompensar é Ele. Porque Ele, na sua graça e no amor dEle, disse isso. Que quem é fiel no pouco, no muito Ele coloca. Descanse na provisão do Espírito. Pare de tentar vencer o pecado e viver a vida cristã com a força do seu próprio braço. O Paráclito, morando em você, te dá condições nas horas das tentações, da dor, ou quando você precisar tomar uma decisão difícil, está ali, do seu lado, como advogado, para te dar sabedoria e força. Eu tenho essa prática, viu, irmãos? Faz parte do meu jeito de ser, de sempre esperar o tempo de Deus. Eu sei que às vezes pode ter algum caso que não dá tempo para isso. Aí nesse caso, nós temos que confiar no discernimento que o Espírito nos dá na hora. Mas o ideal é sempre esperar a direção do Espírito. Isso eu aprendi com um pastor muito amado que fez o meu casamento, um pastor que é o meu pastor referência. Um pastor referência para a minha vida. Dos pastores que eu tive na minha vida cristã, ele é a maior referência. Uma vez teve um problema na igreja, e eu jovem, todo afoito, fui lá com tudo para pedir para ele resolver o problema. Sentei com ele, um senhor de 70 anos. Na época tinha uns 75, eu acho que tinha uns 75 já. E eu um jovem de 20 e poucos anos. Sentei com ele afoito, pastor, aconteceu isso. Vamos resolver isso. O senhor vai, o que a gente faz, pastor? Ele olhou, pastor, Jaelson, vamos orar primeiro. E aquele jovem afoito que já quer resolver logo, mas pastor, vamos orar. Espera. Eu nunca me esqueci. Era algo grave, viu, irmãos? Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas posso falar para vocês que era algo gravíssimo o que eu falei para ele. Muito grave. Eu estava muito agoniado, muito grave mesmo. E quando eu contei para ele, ele sabia da gravidade. Não era coisa pequena, não. Era coisa de disciplina, sabe? Coisa grande. E quando eu contei para ele, já agoniado, pastor, não pode deixar do jeito que está, não. E ele falou, não, nós vamos orar. Ele orou. Em 2 meses, estava resolvido e Deus foi glorificado. Não teve confusão. Não teve desavença. Sabe o que aconteceu?
teve restauração, teve perdão, teve cuidado. É assim na casa de Deus. Você não está sozinho. Mesmo nos dias em que o mundo parecer hostil, sombrio ou caótico, lembre-se, o Rei da Glória fez morada em você e em mim. Caminhe pela vida, não com a insegurança de um abandono, mas com a paz e a confiança inabalável de quem é templo vivo do Espírito Santo de Deus.